amados, que Jesus nos abençoe uma vez mais e que possamos, a partir de agora, compartilhar lucidez e bom senso. Nosso Paulo estava lendo aqui a introdução da nossa exposição, que tratar-se-á de renúncia num nível superior. E eu notei, a gente não vê as coisas, mas o benfeitor que está aqui conosco disse para nós fazer um pequeno comentário. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. A gente não percebe, né? Mas os benfeitores percebem. Ele se referiu a tudo que nós vamos deixar. Ele não se referiu àquilo que nós levamos, àquilo que somos. E é disto que nós vamos tratar, né? Então, aquele que não abandonar tudo que fica, ainda não pode ser discípulo do Cristo. Não se enquadra dentro do perfil proposto por Jesus. A conversa nossa hoje, meus queridos, isso aqui era uma proposta que nós fazemos, é uma proposta que nós fazemos todo final de mês na nossa Sociedade Espírita Paz, Amor e Luz, na qual estamos vinculados há 32 anos. Vai ser feita daqui a pouco às 18 horas. Mas como aqui eu tenho corações especiais, não que não tenha lá, né? Eu resolvi também trazer para cá a exposição. É inédita, está guardada há muito tempo e vai ser posta aqui pela primeira vez, porque nós temos certeza absoluta que daqui levaremos a inspiração maior ainda para a nossa sociedade, porque a nossa encrenca lá está. Entendeu? Como é possível que os daqui aqui estejam? Não. Dá para entender o que estamos falando, obviamente. Temos que trabalhar com isso, né? Porque a divindade não se equivoca. Não adianta. Nós estamos grupados por alguma razão fundamental, né? Até o Einstein descobriu que a divindade não joga dados a esmo. Até ele, que era um ser realmente muito inteligente, né? Muito inteligente. Essa proposição, hoje, nós estamos fundamentados no primeiro capítulo do livro Renúncia, né? Nós temos gente nova aqui chegando pela primeira vez na Casa Espírita e nós vamos tentar nos comunicar a respeito disso. Por que é que anjos que não precisam mais reencarnar, porque é uma lei natural, aceitemos ou não a proposição, nós vamos reencarnar tantas vezes quanto forem necessárias, mesmo que não acreditemos, não tem problema. Não tem problema, é lei natural, não é coisa do Espiritismo, não adianta. O Espiritismo apenas comprova com todas as letras a reencarnação, o que a filosofia já devia ter feito, não fez, né? Entra num ouvido e sai no outro. Então, esses números tutelares, por que reencarnam? Então, vamos entender que esta fundamentação, ela tem base no Livro dos Espíritos. Ela tem base, isso foi dito lá. Então a gente estudando vai descobrindo essas coisas, obviamente, né? Ninho abominável de ódios perpétuo, esse mundo físico, ou também pode ser uma escola abençoada de ascensão espiritual. Depende do meu nível de consciência em relação a isso, né? O ideal seria que desse limão a gente fizesse uma limonada. Quando a gente começa a compreender essas questões, né, a gente começa a ser mais do que ter. Aí sim, aí começamos a nos encaixar dentro da proposição crística. Caminho para a plenitude. Interessa? A plenitude, meus amados queridos, é saber todas as coisas. Não há felicidade maior, porque eu acerto sempre. Não é isso? O Emílio não cantava isso? Era só isso que eu queria da vida. Agora a gente está sabendo. Vitória da paz ilusória, esquecimento temporário, bênção celestial, o maravilhoso símbolo para a divina iluminação, poderosa lei de atração das almas, é disto que eu estava falando antes, poderosa lei de atração das almas, a disputa do direito de acompanhar o mestre em seus passos divinos. Brincadeira?
Olha o desafio do Espírito Superior. Para quem duvidar, quarta-feira nós vamos apresentar a benfeitora, vamos ousar apresentar a benfeitora, Jesus, Kardec e ela. Por que essa escada? Onde foi que ela aceitou Cristo e não abre mão? E quem quiser trabalhar com ela, ela diz na lata, fidelidade a Jesus, senão, não. E me põe de castigo, entre aspas, 10 anos de observação. Nem Divaldo escapou. Então nós vamos ver de quem se trata esse anjo violeta, né? Compreensão do processo de padecimento por cooperar sinceramente na edificação do reino do Cristo cósmico. Quanto custa? Mas em compensação, tem uma compensação. A gente vai ver que tem, não é de graça, né? Considerações finais. O mergulho profundo das esferas de luzes resplandecente para as faixas negras por amor e cálice de bebida amarga que habilita o espírito desperto, nós outros que já tivemos coragem de passar por aquela porta, podemos nos considerar desperto. Estamos procurando algo, né? Padecer para cooperar sinceramente na edificação do reino do Cristo, né? Estas duas coisinhas nós vamos trabalhar. A primeira questão que se propõe para nós, e ela é inquietante, evidenciando que se para os espíritos superiores que ao reencarnarem-se propõem-se ao serviço legítimo da virtude, a situação terrena é ensada de sofrimentos atrozes. Como ficaremos nós ainda tão distante desta qualificação? Isso aqui Jesus diz bem claro para nós. Se fazem isso ao lenho verde, que sou eu, ele, que não farão aos galhos secos, que somos nós outros. Mas poderemos reverdecer, né? Conseguiremos lograr êxito, pelo menos em parte, dos compromissos assumidos perante nossos avalistas espirituais em nossas esferas de origem? Está aí a proposição. Espero até o final, meia-noite, posso, Paulo? Eu tenho que chegar antes da CEPAL, responder essas questões. 157 anos de iluminação interior, que a sociedade humana, sequer o codificador consta em qualquer compêndio, como filósofo, como cientista, como quem quiser. Allan Kardec nunca vi falar. É incrível, né? Incrível. Aliás, não sei se viram, temos outro Natal aí. Viram falar do aniversariante ou não? Mas o vermelhinho já está. O vermelhinho está, né? Como nós somos ingratos, né? Vamos vendo, né? Herculano, esta edição do Herculano é cheia de notinhas, muito interessante, né? Herculano era realmente extraordinário. Depois fomos subindo nas edições, temos agora a edição histórica, muito bonita, né? De que trata esta obra especialíssima, né? Que tem os princípios da doutrina espírita, aliás, no seu prefácio. Não trata da obra, o Livro dos Espíritos, a introdução ao Livro dos Espíritos, trata da codificação, né? Sobre a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos, suas relações com os homens, as leis morais, a vida presente, a vida futura, o porvir da humanidade. É engraçado que não está interessando, está tudo ali, ó. Segundo os ensinos dados por espíritos superiores com concurso de diversos médiuns, recebido e coordenado por esse senhor, Allan Kardec, e veio a lume 18 de abril de 1857, na Cidade Luz, Paris. Romances históricos, isso é coisa de Fernandinha Vaz, né? Eu roubo o slide dela lá, rouba os meus e assim nós vamos indo, né? Somos sócios. E aí ela colocou numa ordem aqui, nós vamos destacar esta obra aqui, 1943, Renúncia, né? Que é exatamente a história desse espírito iluminado, que não contente com a situação dos seus pupilos, mergulha atrás. Nós vamos ver como é que é isso, mergulha atrás. E aí estão então a série desses romances, nós vamos destacar hoje o livro Renúncia, né? Aqui ele, ó. Quem ainda não mergulhou nessa obra, por favor, faça, né? Faça logo. Renuncie a alguma coisa e
É uma história real, a síntese do livro, do século de Luís XIV, na França, na Espanha, na Irlanda e Américas, Heroísmo e Martírio de Alcione, contado pelo benfeitor Emmanuel, e nós vamos trabalhar na primeira parte, o capítulo 1, Sacrifícios de Amor, né? O livro foi, então, o prefácio está em 1942, mas a edição que nós estamos trabalhando é essa aqui, ó, né? A edição especial de 2008. E aqui começa a conversa, então, muito interessante, né? Que o nosso Emmanuel tira da boca de Alcione. Por que retens a noção dos castigos implacáveis quando o nosso Pai nos oferece o manancial inexaurível do seu amor? Por que atribuis tamanha importância ao sofrimento? Evangelho. Se nós procurarmos no Evangelho, nós vamos achar constantemente: levanta, levanta, toma tua cama, anda. Não é isso? Hã? Levanta-te, esqueceste Jesus? E os espíritos que têm um olhar do Cristo neles cravado, como nós vamos ver a benfeitora, aí não tem mais jeito. Aí é bobagem. Pode matar quantas vezes quiser, é bobagem. Eles voltam mais invocados, né? Muito mais aperfeiçoados. Já que o Mestre padeceu por todos sem culpa, onde estás que não sentes prazer em trabalhar de qualquer forma por amor ao seu nome? Só que me deixa, digo mesmo, eu não vou dormir mais mesmo, vou dormir mais mesmo. Aqui, pois, oferecemos-te tão velhas recordações. Crê, no entanto, que por velhas não são menos preciosas. Elas estão em pleno vigor. São heranças sagradas do escrínio do coração, joias de subido valor que espalharemos a esmo. Vê onde tira o doutor Haroldo pérolas, joias, ó, do texto de Emmanuel, né? Presume haver alcançado os êxitos do retumbante e a felicidade ilusória no campo vasto do mundo. Em verdade, ainda, eu volto, recordando que se muita gente presume haver alcançado os êxitos retumbantes e a felicidade ilusória no campo vasto do mundo, prestem atenção, meus irmãos, o que diz o benfeitor. Em verdade, ainda não aprendeu nem mesmo a estabelecer a vitória da paz na experiência sagrada que se verifica entre as paredes de um lar. A gente se acha. E a gente se acha. Claro que estou aqui, está lá, foi 42, 43, mas e hoje não? Hoje está diferente, né? Então, a Gênese inspirativa está nesse capítulo 1º, na primeira parte do livro Renúncia, no capítulo 1º, nos Sacrifícios do Amor. E é uma conversa entre Pollux, Antênio e Alcine, personagem do livro. Personagem do livro, né? Página 11, extraímos esse texto. Nós queremos que ele fique, não vou comentar muito, eu quero que ele fique, porque a gente precisa mergulhar nisso e meditar nisso. Agora necessitamos renovar ideais, imprimir novo impulso à nossa volição enfraquecida. Volição, vontade. O que vos falta na realidade é vontade. Não é isso que está no Livro dos Espíritos? Ah, quão poucos de vós fazem pequenos esforços. O que vos falta na realidade é a vontade. O passado vai longe e faz-se imprescindível regimentar todas as forças para as lutas que vêm perto. A providência misericordiosa do Todo-Poderoso nos concede ensanchas de novas experiências na Terra. Porque se não fosse assim, meus irmãos, nós íamos queimar no inferno teológico eternamente. Não tem saída. Se a misericórdia divina não me dá uma chance de um mínimo erro que eu cometi, como eu não rezo pela ladainha da teologia, eu estou perdido para o inferno. Ou então vou para um céu escutar hino eternamente. Vai ser um negócio muito sério. A gente que é agitado e ficar escutando o hino eternamente. Hosana, Deus do céu, né? Meditemos em nossas quedas dolorosas no redemoinho das paixões do mundo e firmemo-nos nos santos propósitos de triunfo. Quantos anos temos perdido em amaríssimo sofrimento no plano dos remorsos devastadores?
recordemos as angústias da via expiatória e agradeçamos a Deus o ensejo de voltar às tarefas purificadoras. Mas isso é maravilha, né? Isso não quer dizer que eu devo protelar. Não, como eu sou imortal, vou deixar para a próxima encarnação. O Raul conta um fato, inclusive, sobre que lá nos druidas, eles tinham um negócio, na próxima encarnação eu te pago. O Raul conta essa história. Aí o Raul falou, se nós deixar para a próxima reencarnação, nós somos droidos. Ele fala sempre assim. Então, o negócio é fazer logo. Bem, esqueçamos a vaidade que nos envelheceu o coração, a ambição e o egoísmo que nos torturam a alma ingrata e preparemo-nos para as experiências justas e necessárias. E é verdade. A possibilidade de se melhorar em noutra existência, aquilo que eu estava falando, não será de molde a fazer que certas pessoas perseverem no mau caminho, dominadas pela ideia de que poderão corrigir-se mais tarde? Livro dos Espíritos. Está lá, o codificador viu isso. E ele trouxe para nós. As perguntas do codificador me deixam bobo. Porque, é claro, uma pergunta inteligente vai vir uma resposta extraordinária. O que dava ensejo a ele de fazer outra pergunta. E uma atrás da outra, né? Ele vê só. Aquele que assim pensa, em nada crê. E a ideia de um castigo eterno não o refrearia mais do que qualquer outra, porque sua razão a repele. E semelhante ideia induz a incredulidade a respeito de tudo. Aí começou exatamente a criar a incredulidade, né? Se unicamente meios racionais se tivessem empregado para guiar os homens, não haveriam tantos céticos. Mas inventamos 1001 coisa, entendeu? Era só utilizar meios racionais, né? Que a razão pudesse aceitar, sem sombra de dúvida. De fato, um espírito imperfeito poderá, durante a vida corporal, pensar como dizes, durante a vida física. Olha como muda agora. Mas liberto, saindo do corpo, eu não sei se o pessoal sabe aqui, a gente vai embora. Estão sabendo ou não? A gente vai embora. A gente não é daqui, a gente está aqui, obviamente, né? Mas liberto que se veja da matéria, pensará de outro modo, pois logo verificará que fez cálculo errado. E então, sentimento oposto a esse, trará ele para a sua nova existência. É assim que se efetua o progresso e essa razão porque na Terra os homens são desigualmente adiantados, né? Um já dispõe de experiência que a outros falta, mas que adquirirão pouco a pouco. Deles depende o acelerar-se-lhes o progresso ou retardar-se indefinidamente. O homem que ocupa uma posição má deseja trocá-lo o mais depressa possível. Me lembrei do Haroldo contando do cachorrinho. Achei engraçado. Ele chegou num posto de combustível e aí deu lá a chave para o frentista tal, e viu o cachorrinho que estava uivando, não estava se sentindo bem, o cachorrinho uivava e tal. Ele viu aquele cachorro daquele jeito, mas deixou, foi lá para a loja de conveniência, fez lá o que tinha que fazer. No retorno, o cachorro continuava daquele jeito, chorando ali assim. Aí ele perguntou para o frentista, por que esse animal está desse jeito, chorando assim? Aí o frentista falou, ele está sentado em cima de um prego. Aí o doutor, mas e por que ele não sai? Porque está suportável ainda. Então precisava ser mais, entendeu? Então vejam, né? Aquele que se acha persuadido de que as tribulações da vida terrena são consequência de suas imperfeições, procurará garantir para si uma nova existência menos penosa, e esta ideia o desviará mais depressa da senda do mal do que a do fogo eterno em que não acredita. Então, é preciso que o prego realmente comece a entrar mais. Aí o bichinho pula, né? Mas não é essa a proposta da divindade. Que a primeira proposta, o primeiro acordo, como diz Sandra de la Pola, os acordos, é o amor. É a proposta por amor, né? O segundo já é um pouquinho mais apertado. Não será de temer que o Espiritismo não consiga triunfar da negligência dos homens e do seu apego às coisas materiais? Vejam a pergunta. Lúcido, né? Aí a resposta também.
Conhece bem poucos homens quem imagine que uma causa qualquer os possa transformar como que por encanto. Homem mau, homem de bem. Milênios às vezes. Como pode acontecer também assim como Saulo de Tarso, né? Saulo de Tarso, né? Bem, as ideias só pouco a pouco se modificam conforme os indivíduos e é preciso que algumas gerações passem. É preciso que depois de eu ser neto, bisneto, eu volto, né? 2 eu volto novamente, para que se apaguem totalmente os vestígios dos velhos hábitos. A transformação, pois, somente com o tempo gradual e progressivamente se pode operar. Para cada geração, uma parte do véu se dissipa. E aqui é que pega a gente. Por que a consciência vai cobrar mais do espírita? O espiritismo vem rasgá-lo de alto a baixo. Nós sabemos, né? Entretanto, conseguisse ele unicamente corrigir num homem um único defeito que fosse, e já o haveria forçado a dar um passo, ter-lhe-ia feito só com isso grande bem, pois esse primeiro passo lhe facilitará os outros. Contei aqui para a dona Leonora que o Raul me agasalhou no peito. Eu fui o último, deixei por último porque antigamente não deixava eu chegar perto dele, escondiam o Raul, mas não adiantava. E aí quando ele me viu foi uma festa, né? São 32 anos que nos reencontramos aqui na Terra. Ele disse assim: meu Deus, milagre, derrogação das leis, o mais endurecido continua trabalhando. Disse a mim. Vê o estímulo que o Espírito Superior nos trata, né? Não passa a mão na cabeça. E eu sei que ele está falando, tem razão do que ele está falando, né? Então, é isso aí. O que mais me impressiona, página 12, é o fantasma do esquecimento que nos obscurece o espírito aqui. Olha só, eu estou falando de espíritos mais em cima, né? Antes da experiência, arquitetamos 1000 projetos de esforço, dedicação, perseverança. Somos nababos de preciosas intenções. Mas chegado o momento de as executar, revelamos as mesmas fraquezas, nos incidimos nas mesmas faltas que nos compeliram aos desfiladeiros do crime e das reparações acerbas. Por quê? O que é que faltou? O que é que está faltando? E nós vamos ver que a hora que nós realmente assumimos o compromisso com Ele, nós vamos conseguir. O que está faltando é assumir o compromisso com o Cristo cósmico. Aí nós vamos conseguir. Vamos ver como isso é verdade. Mas onde estaria o mérito se o Criador não nos felicitasse com esse esquecimento temporário? Quem poderia aguardar o êxito desejável, defrontando velhos inimigos, sem o bálsamo dessa bênção celestial sobre a chaga da lembrança? Daria certo eu lembrar do meu passado? Os outros também lembrariam, nós não teríamos chance. Como a gente reencarna em determinados grupos, né? Casas espíritas, famílias. Eu costumo dizer aqui, eu não gosto de falar mais, eu costumo dizer que se a mamãe souber que o filhinho lindo que ela tem no colo foi o assassino dela ontem, ele não tem chance, né? Então é melhor assim, obviamente. E aqui nós estamos tratando de alto nível ainda, né? Sem a paz do esquecimento transitório, talvez a Terra deixasse de ser escola abençoada, viu? Ela chama de escola abençoada, para ser ninho abominável de ódios perpétuos. É verdade. Faz sentido agora o esquecimento do passado? Como faz, né? Entretanto, semelhante situação me atemoriza. Sinto enorme angústia só em pensar que perderei novamente a memória, que ficarei quase inconsciente de meu patrimônio espiritual ao palmilhar as estradas terrestres, qual enterrado vivo a quem fosse subtraída a faculdade de respirar.
como é a coisa, né? Está na página 13. Ó. Vou ou não vou? Encaro ou não encaro? Esse cara da mala ali, ele está do lado de lá. Ele está olhando aí, ó, onde é que eu vou renascer? Mas o planeta é lindo, né? Foi feito com amor extraordinário. O nosso Cristo cósmico, meus queridos, é algo que não dá para a gente nem falar. Mas como aprenderias a humildade com as reminiscências ativas do orgulho? Poderias acaso beijar um filho sentindo nele a presença do inimigo figueral? Conseguirias de pronto a força precisa para santificar pelos elos conjugais a mulher que manchaste nos outros tempos, induzindo ao meretrício e às aventuras infames? Estão olhando para alguém que fez isso. Muitas vezes. Muitas vezes. Não percebe no esquecimento terreno uma das mais poderosas manifestações da bondade divina para com as criaturas criminosas e transviadas? Amai os vossos inimigos. Começa a fazer sentido, né? Concordo em que a experiência humana, para quem observou mesmo de longe, como aconteceu a nós outros, a resplendência da vida espiritual, significa de fato a reparação laboriosa no seio de um sepulcro. Mas nós estamos desde há muito mumificados no crime. A benfeitora chega a dizer num momento na sua obra que entre nós não há inocentes. Fico, meu Deus. E às vezes a gente diz assim, quem é o culpado? A Adriane até gosta, né? Aquele que foi descoberto. E aí a coisa pega. Quando não há inimigos interiores, os inimigos exteriores nada podem contra você. Incrível, é um provérbio africano. Vê que a coisa, ninguém está abandonado. Há filósofos, há espíritos que conduzem esses povos em qualquer lugar. A divindade não abandona, então todos têm, né? Todos têm, ninguém é abandonado. Aqui diz que os piores inimigos não são capazes de lhe fazer tanto mal quanto teus próprios pensamentos. Então nós somos, a lei de afinidade, a lei de atração está de acordo com aquilo que eu penso. Tu me dizes o que pensas, eu já nem digo para as pessoas, né? E eu te direis a companhia que tu tens. Tudo bem, faz parte destas leis, né? Nossa consciência necessita do toque das paixões salvadoras. A morte mais terrível é a da queda, mas a terra nos oferece a medicação justa, proporcionando-nos a santa possibilidade de nos reerguermos. Renasceremos em suas formas perecíveis e, em cada dia da experiência humana, morreremos um pouco, até que tenhamos eliminado com o auxílio da poeira do mundo os monstros infernais que habitam em nós mesmos. Em verdade te digo que não sairás de lá, até que te quite o último seitio. Isso está aqui, né? Desdobramento disso. Algumas imagens apenas para ilustrar. Como pode o homem ser responsável por atos e resgatar faltas de que não se lembra? Isso é papo kardeciano. Ele enxergava, né? Vê que ele fazia o contraponto com os desencarnados, os espíritos superiores. Como pode aproveitar da experiência de existências físicas de que esqueceu? Não é isso que as pessoas falam? Concebe-se que as tribulações da existência lhe servissem de lição, se recordasse do que as tenha podido ocasionar. Desde que, porém, disso não se recorda, cada existência é para ele como se fosse a primeira. E eis que então está sempre a recomeçar. Como conciliar isto com a justiça de Deus? É incrível, nós temos a resposta. E às vezes eu vejo espírita, não sei. Está ali, né? Está ali. E isso é uma verdade inconteste. Em cada nova existência, o homem dispõe de mais inteligência e melhor pode distinguir o bem do mal. Como não avança? Claro que avança. Avança sim. Onde o seu mérito se lembrasse de todo o passado,
Quando o espírito volta à vida anterior, à vida espírita, diante dos olhos se lhe estende toda a sua vida pretérita. Vê as faltas que cometeu e que deram causa ao seu sofrer, assim como de que modo as teria evitado. Olha só, para ele reprogramar de novo, né? Reconhece justa a situação em que se acha e busca então uma existência capaz de reparar a que vem de transcorrer. Escolhe provas semelhantes às de que não soube aproveitar, ou as lutas que considere apropriada ao seu adiantamento, e pede a espíritos que lhe são superiores que o ajudem na nova empresa que sobre si toma. Ciente de que o espírito que lhe for dado por guia nesta outra existência se esforçará pelo levar a reparar suas faltas, dando-lhe uma espécie de intuição das em que incorreu. Anjo de guarda espírita é terrível. Não é só espírita, não. Anjo de guarda faz com que o plano acordado na dimensão espiritual seja feito. Doa quem doer. Ele não quebra galho, não. Não adianta acender vela para ele quebrar o galho. É bobagem. Ele vai fazer valer aquilo que foi acordado, né? Porque é a tarefa dele, né? Tendes essa intuição no pensamento, olhem só, no desejo criminoso que frequentemente vos assalta, e a que instintivamente resistir, porque a vozinha está ali. Pensa bem, né? Atribuindo as mais das vezes essa resistência aos princípios que recebeste de vossos pais. Quando é a voz da consciência que vos fala, esta voz, que é a lembrança do passado, vos adverte para não recairdes nas faltas de que já fizestes culpado. Quantas vezes me foi dito isso? Tem certeza? E eu escutava aquilo, depois me domingo, meu Deus do céu, tem certeza? Em a nova existência, se sofre com coragem aquelas provas e resiste, o espírito se eleva e ascende na hierarquia dos espíritos ao voltar para o meio deles. Não temos, é certo, durante a vida corpórea, a lembrança exata do que fomos e do que fizemos em anteriores existências, mas temos de tudo isso a intuição, sendo as nossas tendências instintivas uma reminiscência do passado. E a nossa consciência, que é o desejo que experimentamos de não reincidir nas faltas já cometidas, nos concita a resistência àqueles pendores. Então essa é a questão 393 e a nota do codificador, né? Tem resposta sim, né? Alcione, página 20. Não temas a prova de purificação que te conduzirá ao júbilo na senda eterna. O cálice do remédio deve ser estimado por sua virtude curativa, não pelo travo do conteúdo, que apenas produz a penosa sensação de alguns segundos. Ela falando a Pólux, o pupilo dela. Ser reconhecido a Deus no sacrifício, Pólux. Não deseje nem espere regalia na escola de edificação, onde o próprio mestre encontrou a bofetada e a cruz do martírio. Guia e modelo. Aquela mão que deu uma bofetada no Cristo levou 1000 anos para apaziguar a sua consciência, trabalhando no bem. Ele não se perdoava. Mas imaginem só, esbofetear o governador do planeta. E Jesus diz, mas escuta, por que está me batendo? Imagine quando Cristo olhou nele, cravou os olhos nele. Aquilo ficou, ó, né? Não escute as falsas promessas, nem atenda aos caprichos perniciosos que nascem do coração. Obedece ao Pai e toma Jesus por Cirineu de todas as horas. Cirineu, lembram? O cara que ajudou o Cristo. Teve um corajoso lá, né? Aliás, eu acho que nem foi isso. Destacaram alguém lá, puxaram, você vai ajudar, né? Vai ajudar. E foi bom para ele, obviamente. A porta estreita ainda e sempre é um maravilhoso símbolo para a divina iluminação. Foge das fantasias envenenadas que trabalham contra as santificantes aspirações do Espírito. Quer dizer, a criatura fica falando para gravar aquilo no inconsciente da criatura, para que fique gravado ali, né? Recorda as angustiosas experiências que tantas vezes empreendemos na Terra para a conquista de nossa perpétua união. Não temos sede de enganosas satisfações, temos sede de Deus, Paulo. O infinito amor que nos transfunde as almas tem sua origem sagrada em sua misericórdia paternal.
Quero-te eternamente, como sei que a união comigo é a tua sublime aspiração. Entretanto, seria justo encerrar nosso júbilo num círculo egoístico tão somente, só nós dois e os outros. Não? Amamo-nos para sempre, a eternidade nos santifica os destinos, mas o Pai está acima de nós. Jesus, né? Eu não vim fazer a minha vontade, sim, o Pai. Entreguemo-nos ao seu amor no santo trabalho de suas obras. Em suas mãos augustas, meu querido, palpita a luz que enche os abismos. Haverá maior glória que praticar-lhe a divina vontade, que se traduz em amor, dedicação e alegria. Quem ama, dedica-se e, por consequência, é alegre. Olha aí. Nos caminhos novos a percorrer, lembra o Pai amado e atende-o em todas as circunstâncias. Não acalentes no coração os germes da vaidade e do egoísmo. Sacrifica-te. Dá combate a ti mesmo. Os triunfos exteriores são aparentes e podem ser mentirosos. A vitória espiritual pertence à alma heróica que soube unir-se ao céu, através de todas as tempestades do mundo, trabalhando-se por burilar-se a si própria. Acho magistral. Papo dela com o companheiro que está reencarnando. Quando na erraticidade, antes de começar nova existência corporal, tem o espírito consciência e previsão do que lhe sucederá no curso da vida terrena? Aqui é terrível, não deixa chance para a gente. Ele próprio escolhe o gênero de provas porque há de passar, e nisto é que consiste o seu livre-arbítrio, no mundo espiritual. Deixa comigo, esta vez eu vou 100%, vou ser espírito completista. Sai daí. Será? Né? Não é Deus, então, quem lhe impõe as tribulações da vida como castigo? Né? Que a gente tinha uma ideia que Deus, o Deus mosaico, né? Nada ocorre sem a permissão de Deus, porquanto foi Deus quem estabeleceu todas as leis que regem o universo. E de agora perguntar por que decretou ele esta lei e não aquela, dando ao Espírito a liberdade de escolher, Deus lhe deixa inteira a responsabilidade de seus atos e das consequências que estes tiverem. Nós aprendemos que nós começamos simples e ignorantes, né? O doutor Alessandro diz que é simples e complexos. ele mudou. É simples e complexo. O livro novo dele é simples e complexo. Nada lhe estorva o futuro. Aberto se ele acha assim o caminho do bem como do mal. Ué, eu decido, né? Se vier a sucumbir, restar-lhe-á consolação de que nem tudo se lhe acabou e que a bondade divina lhe concede a liberdade de recomeçar o que foi mal feito. Demais, cumpre se distinga o que é obra da vontade de Deus do que o é da do homem, a personalidade. Se um perigo vos ameaça, não foste vós quem o criou, e sim o Criador. Vosso, porém, foi o desejo de a ele vos expordes, por haverdes visto nisso um meio de progredirdes, e Deus o permite. Tudo bem, pode ir, meu filho, né? A perspectiva é vossa. Que é o que dirige o espírito na escolha das provas que queira sofrer. Ele escolhe de acordo com a natureza de suas faltas, as que o levem à expiação destas e a progredir mais depressa. Uns, portanto, impõem a si mesmo uma vida de misérias e privações, objetivando suportá-las com coragem. Outros preferem experimentar as tentações da riqueza e do poder, muito mais perigosas, pelos abusos e má aplicação a que se podem dar lugar, pelas paixões inferiores que uma e outro desenvolvem. Nós estamos vendo este momento que é terrível. Poder e riqueza junto é um caos, né? Muitos finalmente se decidem a experimentar suas forças nas lutas que terão de sustentar em contato com o vício. Se eu preciso vencer determinada viciação, eu vou renascer aonde? Um lugar que seja possível passar por isso, né? Para sair, enfim, desta prisão que nós estamos aí. Apesar dos nossos bons desejos, querida Alcione, agora o papo do Antênio com Alcione.
Não creio que Polos obtenha desta vez o êxito imprescindível. Por que será? Seu esforço de agora será uma experiência proveitosa, mas possivelmente ainda não logrará a coroa da vida. Ó a dica para nós, né? Ó o troféu maior, coroa da vida. É o indivíduo que mergulha aqui e sai daqui numa boa, não se compromete mais. Ele realiza a tarefa que veio fazer, né? Embora a dedicação que me compele a falar-te em termos tão sinceros, devo acrescentar que essa é a verdade clara aos nossos olhos. Veja bem, um espírito em nível maior, falando a alguém também, espírito superior, que estava preocupado com outro, né? Entretanto, também sei que outros velhos amigos teus caíram em tenebrosos desvios de impiedade, traindo sagradas obrigações. Ela tem sob seu controle uma falange interessante. Os que te foram pais algumas vezes, perderam-se na embriaguez da autoridade e nas fantasias da fortuna. Os que te foram irmãos e familiares tombaram vencido no despotismo e na desvairada ambição. E o mais lamentável é que se complicaram mutuamente, alimentando a fornalha do ódio com a lenha do egoísmo, carbonizando intenções generosas e anulando extremos esforços de quantos auxiliam com abnegação e nobreza. Veja que a carga dela é pesada, né? Nenhum cedeu em capricho, ninguém perdoou nem esqueceu o mal. As ervas daninhas invadiram o campo de tuas esperanças divinas. Teus compromissos com o Senhor sofrem pesadas ameaças. Justifico desse modo as tuas razões, embora não possa aplaudir a extensão dos sacrifícios que pretendes fazer. Ele está avisando ela da dificuldade que ela vai enfrentar com essa turma aqui, né? No momento de reencarnar, o espírito se acha acompanhado de outros espíritos, seus amigos, que vêm assistir à sua partida do mundo incorpóreo, como vem recebê-lo quando para lá volta. E aqui é uma coisa interessante, depende da esfera que pertença. Então nós descobrimos aqui, se já está nas em que reina a afeição. Então tem vários planos mesmo, tem uma que reina a afeição. Essa então tudo bem, né? Os espíritos que lhe querem o acompanham até o último momento, animam e mesmo lhe seguem muitas vezes os passos pela vida em fora. Então se pertence àquela esfera chamada afeição. O que vemos em sonho, que nos testemunham afeto e que se nos apresentam com desconhecidos semblantes, são alguma vez espíritos amigos que nos seguem os passos na vida? Às vezes a gente encontra, a gente sonha, mas eu não conheço essa criatura. Será que não? Será que não? Muito frequentemente são eles que vos vêm visitar, como ides visitar um encarcerado. Não conheci, estou sonhando com pessoas que não conheço. Conhece sim. Conhece-se, entendeu? Já ponderaste, de novo, o Antênio com a Alcione. Já ponderaste nos obstáculos imensos? Lembra que o próprio Jesus, penetrando na região terrena, foi compelido a se aniquilar em sacrifícios pungentes. Dizem por aí que mais de 800 anos ele começou a restringir o seu perispírito para entrar aqui. Imagine o sacrifício de um espírito desse. Recorda que as leis planetárias não afetam somente os espíritos de aprendizado ou reparação, mas também os missionários da mais alta estirpe. Experimentarás igualmente o ouvido transitório, não escapa. Embora não tanto agravado em virtude das tuas conquistas, sentirás o mesmo desejo de compreensão e a mesma sede de afeto que palpitam nos outros mortais. Para esclarecimento desses problemas, minha querida, o Mestre deixou à comunidade dos discípulos profundos ensinamentos no Evangelho. O mundo, representado por maus sacerdotes e falsos doutores, buscou tentar o próprio Jesus. Não foi? Não foi isso? É muita petulância. Mas a gente fez isso. A gente fez isso. Já meditaste na tua aproximação de Pollux, investida num corpo de carne? Sabemos que Pollux parte com deveres de suma importância, em função de coletividade. Sacerdote. Sacerdote. E tu te sentes preparada para neutralizar a poderosa lei da atração das almas?
Eu já contei aqui ou não daquela garotinha de 11 anos que me conhece, não sabe de onde? Ela me conhece. Eu conheço. Meu Deus. Não o digo no sentido de preocupações subalternas, mas ponderando a grandeza dos teus sentimentos afetivos em relação à grandeza mais sublime das obrigações assumidas para com Deus. Terás ânimo para lhe ouvir no mundo os rogos amorosos, mantendo-te no seu posto incólume e sobranceiro à solidão de si mesmo? Sem dúvida, a lei terrestre te encherá de desejo e te induzirá a considerar a possibilidade de proporcionar-lhe filhos afetuosos, em obediência aos seus princípios naturais. Olha que coisa séria. Além disso, teus afetos de outras épocas, como por exemplo, que foram pais amorosos, receberão a palma de lutas ásperas e agudas provações. Tu vai resolver isso também? A senda de quase todos os teus amigos está semeada de espinhos, que eles próprios plantaram no seu desapego à misericórdia do Todo-Poderoso. Sentes-te bastante forte para assumir tão grave compromisso? Conheço numerosos irmãos que, depois de pedirem missões arriscadas como esta, voltaram onerados de 1000 problemas a resolver, retardando assim preciosas aquisições. Avisado foi. Mas como é que ela vai resolver esta questão? Vamos ver. Ele continua dizendo: louvo teus propósitos firmes e sei que a tua poderosa confiança no Cristo é garantia sagrada de vitória. Mas devo ainda lembrar-te que a situação terrena dos que se propõem ao serviço legítimo da virtude, ainda e sempre, é ensada de sofrimentos atrozes. Não desconheces que nessas missões sublimes a criatura disputa o direito de acompanhar o Mestre em seus passos divinos. O discípulo da verdade e do amor no mundo é alguma coisa de Jesus e de Deus. E a massa vulgar não lhe perdoa tal condição. Olhem só. Sobrecarregando de pesados amargores, porque seus sentimentos não são semelhantes àqueles que a conduzem à incoerência e desatino. A hora que nós botamos a cabeça para fora, a madeira vem. E isso não nos isenta dentro do movimento. É duro a gente falar isso. Dói, me arrebenta. Mas a gente vive situações assim. Não poderá haver acordo entre a virtude e o pecado. Não tem. Entendeu? Por isso que aquele que não abandonar tudo não pode ser discípulo. Tem que ser. E como o pecado domina o mundo, esse é o príncipe do mundo, que o pessoal diz que era o demônio, é o pecado, é a imperfeição, é a ignorância, é a loucura. A tarefa apostólica em seus trâmites será sempre um doloroso espetáculo de sacrifício para as almas comuns. Deixa para lá, abandona isso. Vamos para a festa, para balada. Largue de mão. Está querendo salvar o mundo, não salva nem você. E o desânimo é uma constante. É uma constante. Todos os que seguiram Jesus foram obrigados a identificar o destino com o sinal do martírio. Os que se não desprendem da terra crucificado nas dores públicas, retiram-se ao desamparo, esmagado pelos opróbrios humanos, caluniados, humilhados, encarcerados, feridos. Raros triunfaram conservando a serenidade e o amor imaculado até o fim. Ponderaste semelhante experiência em que tua alma peregrinará por algum tempo retalhada de angústias, é que ele fez de tudo para demovê-la dela vir, né? Sim, querido amigo, aqui me lembrei de Fernanda Vaz de novo. Ela me trata assim, né? Refleti em tudo isso e estou resolvida ao testemunho, por mais cruel que seja o meu roteiro. Por que será? Né? Depois de tudo aquilo, e ele volta e diz: ela, venturosa será se puder aceitar o sofrimento na terra dentro desse conceito, exclamou Antênio com grande tranquilidade. O homem comum, nos seus interesses mesquinhos, não considera a dor senão como resgate e pagamento. É o que nós pensamos. Eu estou só repondo, mas não é só isso. Há uma outra alternativa.
desconhecendo o gozo de padecer por cooperar sinceramente na edificação do reino do Cristo. A benfeitora vai dizer para a turba de soldados: vocês só passam e só entram no convento se me matarem. Enquanto isso, as noviças saíram pelo fundo, foram embora, e ela segurou a turba. Ela foi assassinada, mas as moças foram embora. E assim, várias encarnações, várias. Aí, Alcione Antênio: Jesus, que vê o meu coração, ensinar-me-á a transformar a tortura em cântico de graças e me auxiliará a esquecer as cogitações menos dignas de que possam cercar os espíritos vulgares, relativamente ao trabalho porfiado e difícil da redenção e do engrandecimento da vida. Pois bem, está terminando, já que te firmas em propósitos tão altos e guarda todos os preceitos justos e imprescindíveis à situação, permito o teu regresso à terra em nome do Senhor. Considerando, disse o amoroso instrutor, que partirás não mais ocasionalmente, e sim para uma transformação sacrificial, que exigirá muito trabalho e renúncia, fica desde já desligada de tuas obrigações nesta esfera, a fim de te adaptares, vencendo as situações adversas das regiões inferiores que nos separam do mundo, no que precinto, fez um cálculo, deverá gastar quase 10 anos terrestre. Eu vou para o meu deserto no mundo espiritual, me preparar para enfrentar a coisa, por causa da tarefa que eu vou ter, né? Deus te recompense, diz ela para o Antênio. Que a sua misericórdia te abençoe, diz o benfeitor, exclamou o instrutor, acariciando-lhe os cabelos. Seguir-te-ei daqui com as minhas preces e esperar-te-ei confiante na vitória futura. Podem os espíritos reencarnar em um mundo relativamente inferior a outro onde já viveram? Está aqui. Um dia a gente achou a questão. Sim, quando em missão. Com o objetivo de auxiliar um progresso, caso em que aceitam alegre as tribulações de tal existência, por lhes proporcionar meio de se adiantarem, inclusive atingir a esfera crística, seguir os passos de Jesus. É a questão 178. Essa senhora não podia faltar aqui, né? Riquíssimo espírito iluminado. O amor, para ser verdadeiro, tem de doer. Não basta dar o supérfluo a quem necessita, é preciso dar até que isso nos machuque. Procurei o slide, até que encontrei, eu sabia que ela tinha dito isso. Considerações finais. Renuncia ao amor próprio, a fim de viveres a fraternidade legítima. Renuncia à maledicência, em considerando as próprias ulcerações morais que trazes ocultas. Renuncia ao ódio, tendo em vista a necessidade do perdão. Renuncia à comodidade, renovando-te pelo trabalho na caridade fraternal. Renuncia à inveja, precatando-te contra a loucura. Renuncia aos triunfos transitórios logrados a qualquer preço, sobrepondo-lhes as esperanças e consolações espirituais que te aguardam. Renuncia ao orgulho antes que te envenenes interiormente. Renuncia à sensualidade, edificando no imo templo ao amor puro. Renuncia aos alheios caprichos e retentivas familiares ante o chamado de Jesus e dá-te em regime de abnegação, se possível, de totalidade. O homem, a personalidade, a tudo renuncia quando acionado pelas ambições mundanas. Renuncia-se aos liames da consanguinidade quando se inicia a construção de nova família pelos laços matrimoniais. Sobrepondo-se à excelência da vida futura, as renúncias do trânsito carnal nada significam, antes constituindo emulação para o labor que se abraça em espírito. Arma-te de coragem, investe tuas forças na renúncia, no silêncio, no trabalho edificante, na ação da caridade e renuncia.
renuncia sempre que possível. Quem renuncia, possui. Quem frui, deve. Quem quer que, tendo posto a mão na charrua, olhar para trás, asseverou o Senhor, não está apto para o reino de Deus. Jesus, o mestre por excelência, renunciando aos enganosos e sedutores triunfos da terra, que o não fascinaram, lecionou que a verdadeira aventura consiste na superação das humanas conjunturas para demonstrar a grandeza da paz, sem conflito, e da felicidade sem jaça. A benfeitora diz isso no livro Oferenda, na lição O Problema da Renúncia. Não há ruptura, meus queridos, de laços entre os que se amam no infinito do espaço e na eternidade do tempo. As almas afins se engrandecem constantemente, repartindo as suas alegrias e os seus dons para a humanidade inteira. Diversos Espíritos, ainda hoje a lição 142 desse livro muito bonito. Finalizando a mensagem final, não poderia deixar de ser outra. Tenho-vos falado estas coisas para que tenhais paz em mim. No mundo, aqui no mundo físico, tereis provações, aflições, tribulações, pressões. Mas animai-vos, tende coragem, confiança, esperança. Eu venci o mundo. Se ele venceu, que é nosso guia e modelo, nós também podemos fazê-lo. Mas para isso, teremos que nos utilizar da renúncia. Muita paz.